Hoje nós vamos estar meditando aqui no livro de Aos Romanos, capítulo 8, a partir do 37, que diz: Mas por todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Paulo, ele aqui, o apóstolo Paulo, ele começa fazendo um cântico de adoração a Deus, um cântico de vitória, porque ele dizia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um homem perseguido, porque ele era o perseguidor da igreja. Então Deus agora começa a provar ele. Ele começa a passar a ser perseguido, só que ele louva a Deus e aqui ele faz um cântico de vitória. E ele diz, começa dizendo, né? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bem que nós podemos entender que tem muitas pessoas que são contra nós, porém, o nosso Deus é aquele que nem mesmo o seu filho poupou. Antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas estas coisas? Ele nos amou tanto que deu o seu único filho, por isso que ele disse que nem mesmo o seu filho poupou. Como será que ele vai nos poupar? Como será que ele vai, né, nos dar vitória se nós não formos obedientes à sua palavra, seus mandamentos, à sua vontade? E ele aqui continua dizendo: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Pois bem, quanto mais nós somos perseguidos, mais nós somos justificados pelo Senhor, porque Ele é quem nos dá a vitória. Ele não poupou o seu filho por amor de nós. Então, com isso, nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. O nosso Deus, Ele foi para a cruz para que nós não fôssemos condenados. E o grande motivo dele ficar triste, porque ele iria separar a sua santidade para se tornar pecado por mim e por você. E ele continua agradecendo a Deus, enaltecendo o nome do Senhor. E ele disse: quem nos intentará acusações? Ou quem nos condenará? Porque foi Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual estará à direita de Deus e também intercede por nós. Por mais que ele foi, né, para a cruz com dores, mas ele não quer que ninguém diga nada contra mim e contra você. Ele não quer que ninguém nos condene a alguma coisa ou a qualquer coisa. Não, ele não deixa, porque é ele que nos justifica. É ele que fecha a sepultura. É ele que nos concede a vida eterna. Então, que nós possamos acreditar, confiar no Senhor, porque o nosso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito lá no livro de João, capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo e aquele que o filho vos libertar será livre. Porque no livro de João, no capítulo 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, o 36 diz: se o filho vos libertar, vós sereis livres. Então, é a verdade que nos liberta e é o filho que foi para a cruz
porque ele não poupou o seu filho, ele mandou o seu filho para a cruz para que nós possamos ser consagrado a Deus e consagrar nesse dia de hoje o nosso dia, os nossos momentos de adoração, nossos momentos de busca, de confiança, porque nós somos atraídos pelo grande amor de Deus, nós somos atraídos pelos céus, porque foi Ele que nos deu vitória. E aqui no 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quero dizer para você que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem a fome, nem a perseguição, nem a tristeza, nem a angústia, nem a incredulidade, nem a cegueira espiritual. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque só Ele pode fazer algo por nós. Então devemos amar a Cristo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Consagrar ao Senhor todos os dias das nossas vidas, consagrar pela manhã e consagrar pela noite, pelo sono, pelo alimento, pela saúde, pela cura, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. E aqui o 36 que diz, porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias tem uma cova aberta para mim e para você. Só que o Senhor Jesus, por amor de ti, Ele fecha a sua cova, Ele fecha a minha cova. Quantas vezes o Senhor já fechou a minha cova? Porque Ele queria me dar esse dia de hoje para me estar falando aqui para você, para o mundo, que Ele nos amou primeiro. E aqui o 37, onde eu li primeiro, diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, fazendo-se pecado para nos salvar, para nos livrar da condenação eterna, para nos livrar, para que nós possamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E aqui o 38 diz, 38, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo aqui falando que nada pode nos separar do amor de Cristo, porque Paulo ele era matador de cristãos e agora ele estava sendo perseguido, mas porém ele tinha certeza de que nada poderia separá-lo do amor de Cristo, porque o amor de Cristo foi tão profundo no dia que ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Ele ia com cartas para matar os cristãos. Porém, o Senhor Jesus chegou primeiro com um clarão e ele caiu ali e procurou saber quem era. E ele disse, quem és, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, quando alguém te perseguir, não se preocupe, essa pessoa não está perseguindo simplesmente a sua criatura, a sua pessoa. Ele está perseguindo o próprio Cristo. Por isso, nem mesmo outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao seu coração, porque nós já acreditamos que através desta palavra nós já estamos sendo abençoados, porque o nosso Deus, Ele não poupou o seu Filho por amor de mim e por amor de você. Nesta noite,
Você que chegou até aqui, se inscreva no canal. Se não for inscrito, compartilhe, comente, dê o seu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dê o seu joinha. Clique em todas para quando fazer um vídeo novo, você receber em primeira mão. Vamos crescer juntos e até o próximo vídeo.